Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Fabão e estamos começando mais uma aula de história aqui no nosso cursinho online. Bom galera, hoje falaremos sobre um assunto muito importante, um assunto muito cobrado nos vestibulares e que tem uma relação enorme com diversos outros temas, né? Diversos outros momentos históricos, ok? Hoje falaremos sobre iluminismo. E bom galera, quando nós falamos sobre iluminismo, né, nós temos que pensar também a influência que esse movimento, que não é só um movimento político, mas um movimento filosófico, científico e social, influenciando outros movimentos, né, como por exemplo a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, entre vários outros. Por isso que o tema de hoje ele é muito, muito importante e que vocês todos têm que entender, pelo menos o básico dele. Bom galera, vamos lá. Nós temos que pensar assim. Primeiro momento, eu sempre gosto de falar que quando nós falamos sobre iluminismo, nós temos que pensar na palavra. A palavra iluminismo, ela tem a ideia do quê? Que sensação que ela te traz? Ou ela se aproxima de qual outra palavra? Bom, muitos vão dizer iluminação, luz, claridade. Ok, todas certas, né? Por quê? Porque a ideia dos filósofos iluministas era o quê? Era trazer, dar luz ao pensamento. Mas para que você dê luz ao pensamento, por exemplo, você entra na sua casa e você acende a luz. Por quê? Porque você acredita que a sua casa está escura, né? Ou seja, você vai dar luz a um pensamento que está todo obscuro, que está em volta, né, envolto a uma escuridão. E qual período da história em que houve-se uma ideia de que as pessoas estavam na escuridão, nas trevas? Poxa, professor, acho que eu já ouvi falar disso, hein? Ah, a Idade das Trevas, a Idade Média. Pois é, na Idade das Trevas, né, no Antigo Regime também, muitas das respostas elas eram encontradas através da superstição, através da fé. Então, esquecia-se a ideia de que você poderia ter essas respostas através do raciocínio lógico, através do conhecimento. Então, o pensamento ele vai estar enraizado nas verdades que a igreja impõe, né? E dela vinha todas as justificativas para tudo que acontecia na vida cotidiana. Então todo pensamento ele estava ali ligado ao religioso, à fé, à superstição. Não havia muita ciência, não havia muita razão. Então os filósofos iluministas eles vão buscar valorizar algumas características para que esse pensamento racional e científico comece cada vez mais a ser mais explorado. E esse tipo de pensamento, justifica esses fatores que eu falei agora há pouco para vocês da vida cotidiana. Né? Então, por exemplo, se uma colheita antes dava bom, né, ela tinha bom proveito, era porque Deus quis. Agora não. Com a razão e a ciência, nota-se que, devido à forma como foi arada a terra e irrigada, né, os fatores climáticos, por isso que a colheita deu bom. Né? Então, os filósofos iluministas eles vão colocar algumas características básicas. Né? Vamos defini-las aqui. Primeira, valorização da razão. Vamos valorizar a razão, o conhecimento. Segunda característica, investigação e experimentação. Pô, eu preciso descobrir. Vamos investigar, vamos atrás, vamos experimentar, fazer várias experiências para chegar a essa conclusão. Né? Uma terceira característica, os direitos naturais inalienáveis. Existiam direitos que deveriam já nascer com o homem, né? Já nascer com o humano. Ok? Uma quarta característica, defesa da liberdade e igualdade. Todos somos livres, todos somos iguais. Uma quinta característica, crítica ao absolutismo e aos privilégios da nobreza e do clero. Afinal de contas, juntamente com o pensamento da igreja, o rei absolutista fazia com que as pessoas não conseguissem extrapolar os limites da nobreza. Ou seja, você tinha que seguir ali ordens, né? Você não poderia ter, por exemplo, a sua propriedade privada, etc. O rei absolutista ele mandava e desmandava, são ações que tiram a liberdade do povo. Né? E também, obviamente, uma crítica à Igreja Católica, muito por conta também da riqueza que o clero acaba adquirindo durante o período da Idade Média, né, no Antigo Regime. Bom, pessoal, então, com essa ideia da celebração do racionalismo, o século XVIII ele vai ser conhecido como o século das luzes. Okay? As ideias iluministas elas vão ser contrárias, como eu disse, às ideias do Antigo Regime. Época onde a sociedade estava dividida em primeiro, segundo e terceiro estamento. O primeiro estamento sendo o clero, o segundo estamento a nobreza e o terceiro estamento o resto, o povo em geral, juntamente com os burgueses. E esse povo em geral, esse terceiro estamento, eles acabavam sustentando através de impostos
todo o primeiro estamento. Então os iluministas eles vão vão julgar que as leis da natureza elas são essenciais para a vida, ok? E entre uma das quais essas leis são essenciais é que todos nascem iguais. E se todos nascem iguais, não há uma diferença inata, não há uma diferença no nascimento. Essas diferenças elas são criadas através da vida. Então, se todos são iguais, todos devem ter o direito à liberdade, todos devem ter o direito à propriedade privada, todos devem ter direito à vida, à alimentação, à felicidade, etc. e tal. Ok? Bom, então, pessoal, é importante vocês notarem que esses pensamentos eles vão ser fundamentados por pessoas, né? Os filósofos do iluminismo. No entanto, é óbvio e também é um pouco necessário que nós elenquemos aqui alguns dos precursores do iluminismo, né? Um dos principais precursores será o John Locke, né? Que vai definir que o poder político ele se origina de um contrato celebrado entre as pessoas livres que formam a sociedade juntamente com o seu governante. Então, a obrigação do governo é garantir o bem-estar dessas pessoas, tá? E as pessoas, se vissem que esse governo absoluto, né, que esse governo violava esses direitos naturais, esses direitos que eu acabei de falar para vocês dos indivíduos, os cidadãos podiam muito bem derrubar esse governo, até mesmo pegando em armas se for necessário. Okay? Um outro importante precursor do iluminismo aí é o Francis Bacon, tá? O fundador da ciência moderna. O Francis Bacon ele vai garantir muito, né, para ele, a investigação científica é que poderia garantir o desenvolvimento humano. Então é um cara que vai estar extremamente ligado à ideia iluminista do cientificismo. Um outro é o Nicolau Copérnico, que vai definir a teoria heliocêntrica, então mais uma vez aí fundamentado na ciência. O René Descartes, com o seu sistematizador método, que ele escreve em seu livro Discurso sobre o Método, né, de você dubitar, né, até que você chegue a uma verdade e continue dubitando sobre essa verdade, né, você tem que passar ela num funil cheio de perguntas para que você tente chegar ao mais próximo da verdade. Então duvide, né? Nunca leve aquilo como uma verdade absoluta que alguém te entrega pronta e você simplesmente vai acreditar nela. E um também super importante precursor é o Isaac Newton, né? O pai da física mecânica clássica, e que também vai ter uma frase muito célebre, né? Mais ou menos nesse sentido, que o universo ele seria governado por leis físicas e não por forças divinas, tá? Então esses aí, elenquei para vocês alguns dos principais precursores do iluminismo. No entanto, é válido a gente pensar também que existem os filósofos iluministas, né? Os principais deles aí, podemos destacar aqui na aula hoje. O primeiro deles é o Voltaire, tá? O Voltaire, muito influenciado por Isaac Newton, John Locke, ele vai defender a liberdade civil, né? Da expressão religiosa, a liberdade de expressão religiosa, a liberdade de associação. Ele vai criticar as políticas da monarquia, ele vai criticar o poder da Igreja Católica, né? E ele vai ser um defensor do livre comércio, aí, contra o controle da economia no Estado, tá? Foi um importante pensador iluminista, principalmente vai influenciar as ideias da Revolução Francesa e da independência dos Estados Unidos. Um outro importante filósofo iluminista é o Montesquieu, que o Montesquieu ele vai fazer várias críticas ao clero, né, católico, principalmente sobre seu poder e interferência na política. Ele vai defender aspectos democráticos do governo e o respeito às leis, mas o principal do Montesquieu é a divisão do poder em três: o executivo, o legislativo e o judiciário, tirando das mãos de uma única pessoa, o rei absolutista, todo esse poder. Ok? E talvez o mais importante, ou talvez o que tenha tido maior influência sobre o movimento iluminista, principalmente no que condiz a uma ligação dele com o povo, foi o Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau ele vai ter uma concepção de que a natureza humana ela é boa. Diferente, por exemplo, né, um pouco oposto, por exemplo, ao que o Thomas Hobbes vai falar. Né? E essa ideia de que a natureza é boa, ele vai dizer, né, ela deriva de uma concepção de que a sociedade que vai corromper essa natureza do homem. Né? Então o homem nasce bom e a natureza o corrompe. Essa ideia de que enquanto você é um ser selvagem, vamos dizer assim, você nasce bom. A partir do momento que você entra em contato com a sociedade, aí sim você vai começar a ser corrompido. Então a bondade do homem, a bondade natural do homem seria paulatinamente destruída
destruída e corrompida pela civilização. Ok? É um pouco diferente ao que o Voltaire e o Montesquieu pregavam, né? Na verdade, nem que eles pregavam, muitas vezes eles aceitavam, até defendiam a existência de um governo absolutista, né? O Rousseau não, ele vai preferir a soberania popular, a busca pela igualdade e liberdade do povo. Então o Rousseau ele vai ter muito mais essa ligação, por isso que eu disse para vocês, uma ligação muito mais popular, ok? Bom pessoal, esse foi o nosso tema da aula de hoje. Para uma próxima aula aí falaremos sobre a economia liberal, né? Sobre a economia ligada aos iluministas, ok? E também um pouquinho sobre a política, ok? Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado. Assistam aí, deixem seus comentários, qualquer dúvida aí, qualquer sugestão, crítica, tamo junto e é nóis.